No vídeo de hoje, contar algumas coisas que veio acontecendo e o porquê dessa pausa tão longa. Peraí que eu já volto. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Regi, do Vivendo Aqui, ali, Japão e Turquia. Aproveita, se inscreva, deixa aqui aquela curtida no vídeo. Então, gente, eu fiquei um bom tempo sem aparecer aqui no canal. Primeiro porque eu tava muito focada nos estudos, eu tava dedicada mesmo. Fiz o exame, tudo certo. Coloquei o vídeo já no vídeo anterior, falando um pouco sobre o Enseja, sobre o supletivo, a minha experiência. Eu tava passando assim, dando uma olhada no conteúdo do canal, dando uma revisada, e vi que tinha esse vídeo que tava lá na fila, e eu não tinha liberado ele, então faz muito tempo que eu editei ele, que eu coloquei no canal, mas estava privado. Então, assim, eu já liberei, não fiz capa nem nada, depois eu vejo o que eu faço. Já passei, estou feliz, e agora são outros planos para esse ano. Mas acontecendo muitas coisas, né? Meu marido tem alguns parentes aqui, em outras cidades, com suas famílias. E o mais próximo que tinha, que vivia aqui, ele ficou doente. Ele tinha um problema de saúde e ele sempre ficava indo e vindo para o hospital, ficava internado, voltava, ficava bem de novo, e assim foi indo, né? Até que ele faleceu. É um choque, né? A gente passar por uma perda. Então, assim, isso mexeu muito com a gente e com meu marido. Eles sempre tiveram próximos, né? Sempre trabalharam juntos. Depois eles, todo final de semana, estavam junto, conversando. E lá, a gente se sentia sempre estar perto da família. Fez parte da nossa vida, né? Não, lógico, principalmente com a viúva, porque a esposa, afinal de contas, estava todos os dias com ele, tava, eles se entendiam. Ele era 20 anos mais novo que ela, mas para ele não importava a idade dela. Se ele poderia ter uma família, se ele poderia ter filhos. E para ela também não importava se ele era de outro país, de uma cultura totalmente diferente da dela. Eu entendo que isso foi um encontro de almas gêmeas. Ele já tinha feito a vida dele aqui, a história dele aqui. Ai, como é que eu vou falar disso sem chorar? Eu sentia que eu tinha que vir aqui e falar no vídeo e contar um pouco sobre isso e sobre algumas coisas que precisam ser passadas, né? Foram tempos difíceis que passamos e agora a gente tá voltando um pouco a um quase normal, né? O marido continua trabalhando, tudo mais, a filha continua indo na escola e passamos por esse momento de luto e ainda segue um pouco, mas assim, com menos intensidade como foi no começo, que foi bem difícil. Para quem, né, tá interessada, para quem quer casar com uma pessoa de outra cultura, que tem outra religião, tem que estar a par dessas situações, porque é, é bem diferente, é tudo diferente, né? Quando esse familiar faleceu, no Japão é outra religião. Eu tô querendo citar essa situação para que as pessoas que estão envolvidas com pessoas de outras culturas que procurem saber quais são os trâmites, o que tem que fazer, o que seria preciso fazer, porque é importante para a família dessas pessoas e é importante pra gente também, né? Então, aqui no Japão, se a pessoa falece no hospital, eles já, no dia seguinte, eles já entregam a família, eles tiram do hospital e levam para uma empresa funerária que vai tratar de todos esses
trâmites, né? É documento, fazer o velório, prepara um velório, tudo. E fica lá o dia inteiro, praticamente até outro dia, que depois vai levar lá pro crematório. Porque aqui no Japão faz a cremação. E também todos os custos, os gastos, você tem que pagar lá para a empresa, né, da funerária. E depois você pode entrar com os documentos na prefeitura. A família tiver o seguro de saúde, aí a prefeitura pode dar uma porcentagem, como o seguro de saúde faz, né? Mas nesse caso, como esse parente, eu não vou dar muitos detalhes porque é muito pessoal. Então, assim, teve que ser contratado uma empresa funerária. Só que nesse caso, ele não pode ser feito velório, enterrado como é feito no Japão, por causa da sua religião. A religião é muito importante na Turquia. E mesmo que tenha pessoas que não pratiquem tanto, que não seja, mas é importante para eles. Então, ele passar pelo traslado e na Turquia, ser enterrado lá do jeito que tem que ser. Ligaram lá na embaixada da Turquia. Você pode se informar na embaixada da Turquia, que eles direcionam tudo. Onde você estiver, se for no Brasil, se for em outro país, enfim. A embaixada vai indicar uma empresa funerária. Aí essa empresa vai fazer todos os documentos, todos os trâmites, preencher todos os papéis. Que, pelo amor de Deus, esse Japão precisa preencher tudo. Essa empresa funerária, ela foi na embaixada da Turquia, tratou dos papéis, ela fez todas as documentações que precisava e assim, enfim. Só que tem um porém, tinha que pagar à vista no dia seguinte que a empresa ia levar até a Turquia. E chegando na Turquia, lá parece que a cidade, a prefeitura, tudo isso cuida, porque eles já cuidam disso tudo. Então, eles já direcionam para a cidade. Eles queriam à vista, né? Daí que complicou, porque era muito caro. Para poder levar aqui no Japão, velório é muito caro. Os japoneses, para você ter uma ideia, os japoneses fazem faz a poupança a vida inteira. Eles trabalham para fazer a poupança para a vida inteira. Não é para ter uma vida tranquila, confortável, não. Eles trabalham primeiro. Se vai casar, eles fazem a poupança para fazer a cerimônia do casamento, porque é muito caro. Se vai ter filho, eles já fazem a poupança para a criança poder estudar. Mesmo sendo escola pública, o Japão, que é obrigatório até o ensino fundamental, mesmo assim, é caro. Você tem que comprar uniforme, você tem que comprar o material de estudo, precisa de um monte de coisa, você tem que pagar taxas mensais na escola para a associação disso, para a excursão que vai fazer no final da conclusão da escola. Então, são muitas coisas. Então, os japoneses fazem poupança para isso. Aí, criança cresce, vai para o ensino médio, porque não são todos, tem alguns, não é obrigatório, mas, né, pelo menos isso para poder trabalhar. Aí faz a poupança. E se vai para a universidade, tem que ter a poupança, porque a universidade já é o top do caro, né? Então, assim, já a universidade não são todos que vão, porque tem um custo, às vezes tem que ir para outra cidade, aí tem que arcar com os custos da cidade. Se o estudante universitário vai trabalhar, aí já também é meio complicado, porque exige um esforço assim extremo, porque no Japão é tudo assim, estudo no Japão é puxado. Enfim, tudo isso. Aí de novo, né? Quando já estão maiores, aí eles têm a poupança para quando for fazer o velório, o enterro. Caríssimo, caríssimo. Mas enfim, voltando, tá? E aí essa empresa funerária, ela, né, queria que pagasse à vista no dia seguinte, já para fazer o traslado.
que aí iria levar para o aeroporto e já no outro dia seria para levar até a Turquia. Então, como fazer para pagar tudo isso? No caso da esposa, a família pôde pagar, a família do marido pôde pagar as passagens para ela de ida e volta, para poder acompanhar e poder tá com a família, né? Com a família dele um pouco. E então, assim, a ida dela estava tranquila, mas e para pagar a empresa? Como ia fazer? Eu só sei que meu marido não tínhamos como ajudar, não tinha, ninguém, a esposa muito menos, porque a esposa estava passando por um momento muito difícil, despesas hospitalares, tudo mais, e aqui no Japão, se você não tem saúde, plano de saúde, não dá, aliás, até é obrigatório ter, porque é muito caro mesmo. Se não tivesse, eu acho que nem sei como ia ser. Eu vi meu marido fazer uma coisa que foi, eu fiquei impressionada com a atitude que ele teve. Ele ligou para todas as pessoas que ele conhecia, todas as pessoas que ele pôde falar, ele falou. Ele ficou praticamente o dia inteiro no telefone. Estávamos lá na casa da esposa lá do parente dele. Estávamos lá apoiando, tantas outras pessoas apareciam querendo dar apoio, tudo mais. Mas meu marido, eu vi ele falar com muita gente, mas com muita gente. Eu nunca vi ele falar com tanta gente num dia só. E foi uma coisa assim que foi impressionante. Realmente foi impressionante. Eu senti a força da Turquia nesse dia. Foi impressionante. O tanto de pessoas que ajudaram, que fizeram as doações, que ajudaram para poder fazer esse pagamento para a empresa funerária, para fazer esse traslado. Foi impressionante. Pessoas que conhecia, pessoas que não conhecia. Foi assim, nossa. Aí eu entendi a força da Turquia, do povo turco. Porque a gente que tá fora, a gente não costuma ver essas coisas. Então, assim, tudo isso aconteceu, todos se juntaram. Tenho certeza que Deus tocou o coração de cada um. Foi, assim, incrível. Além disso, estávamos dando apoio toda a esposa desse familiar e podemos levá-la até o aeroporto. Foram situações bem difíceis, bem difíceis. Eu esperei acalmar tudo, porque também não aguentávamos, a gente não conseguia falar, a gente não conseguia. A gente sempre tá voltando os momentos e lembrando. Mas enfim, eu vim aqui para falar que a coisa importante que é, lógico, além da dor que passamos, o que eu vim falar é que você tem que estar consciente se você tiver envolvido com um estrangeiro, com uma pessoa de outra cultura, mesmo sendo no Brasil, mesmo sendo em outro país, enfim, você tem que estar ciente da onde você está, como funciona e é da pessoa que você vai estar casado, né? Então, assim, que você vai se relacionar. Por exemplo, se você casa com um turco, você leva para o Brasil, você tem que estar consciente se a pessoa, né, se passa alguma coisa, se a gente não sabe o dia de amanhã, como vai ser, né? A, a gente não gosta muito de falar sobre essas coisas de assunto de partida, de morte, essas coisas, mas às vezes é necessário para saber como vai ser, né? Essas coisas que a gente evita de falar, mas tem que falar, né? E tem que ser enterrado de tal forma, de acordo com a religião, com a sua cultura,
você tem que fazer o traslado e tem que fazer tudo isso, e enfim. Pelo que o meu marido estava falando, tem que, quando a pessoa falece, eles dão um banho e aí envolve num tecido branco e depois leva para enterrar e não usa caixão. Muitas séries turcas mostram isso porque é da religião. E aí fazem oração, né? Se quiser colocar flores, pode colocar flores, plantar flores. E depois eles fazem, depois de não sei quantos dias, eles fazem novamente a oração, enfim. Mas não fica assim, velando na casa, tudo mais, como faz no Japão. E as pessoas parece que também não são todos que usam roupas pretas, né? Como roupas de luto. Então as pessoas usam roupas normais, vão lá fazer sua oração, cumprimenta a família, enfim. Porque aqui no Japão tem que ser tudo preto. Blusa, blazer, roupa formal, preta, mas tem que ser o preto, preto. E não pode usar roupa colorida, que eles acham que é falta de educação. Então, assim, no Japão tem a roupa para colocar nessa ocasião, tem roupa para várias ocasiões. Assim é o Japão, né? E é isso, gente. Eu tô encerrando esse vídeo de hoje, contando um pouco disso, o que que aconteceu, então, tudo mais. Espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.